No momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você já está posicionado, já tem santidade posicional. Quando você atenta para a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:11, a Bíblia diz: e que havendo alguns de vós que fostes, ele está falando do passado, então ele diz: mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Essa expressão, usando justificado, santificado, lavado, é mostrando que a partir do momento que você aceita a Cristo Jesus, você já está em um estado de santidade. Essa santidade é chamada como? Posicional. Vamos lá. É a santidade o quê? Posicional. Essa santidade posicional, ela não te dá a característica de um santo perfeito. Um exemplo bem clássico disso está na igreja de Corinto, que quando o apóstolo São Paulo começa a sua carta, no capítulo 1, ele começa dizendo aos santos que estão em Corinto. E veja que os crentes de Corinto eram bagunceiros, desordeiros. Se você pegar o capítulo 1, Paulo vai dizer: eu fui informado pela família de Cloé que vocês são desobedientes. E ele ainda diz assim: eu dou graças a Deus que não batizei vocês. Veja que ele está começando mostrando que uma igreja tinha posição de santidade, mas ainda não era perfeita. E isso você vê no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 11, a igreja com os seus problemas grandiosos, ok? Mas a santidade posicional, no momento em que eu aceito a Jesus, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo. Vamos lá, se alguém está em Cristo. Essa preposição em é dentro de Cristo. Então, quando você aceita, você já está posicionado. Diga comigo, já estou posicionado. Então, pronto. Quando você aceita Cristo, já está está dentro. Também chamado de locativo, você está dentro. A segunda que nós podemos observar na própria contextura bíblica é a santidade progressiva. Diga comigo, santidade progressiva, ou seja, o crente quando aceita a Jesus, mesmo ele estando posicionado, não quer dizer que ele já seja santo por completo. E não existe, igreja, não existe um homem na terra, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, por mais que ele se santifique, ele tem santidade absoluta. Ninguém na terra tem santidade absoluta. Nós temos santidade, qual é a primeira? Vamos lá, pregue comigo, qual é a primeira? Posicional. Diga, eu já estou posicionado em Cristo. Então pronto. Quando você está posicionado em Cristo, nada de batalha espiritual, guerra espiritual, demônio lá atrás, maldição hereditária, acabou. Você está nele. E quando você está nele, Colossenses 3, a Bíblia diz: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, se a Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, então pronto. A importância é eu saber que eu tenho santidade. Qual é a primeira? Posicional. E a segunda? Progressiva. Essa progressiva, ela é em andamento. 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês fujam da prostituição. Então veja que ela é progressiva. A cada dia alguma coisa vai morrendo na minha vida. Mas aí nós temos a santidade escatológica, também chamada de santidade final. Digam comigo, santidade final. Aí quando você vai para 1 João 3:2, a Bíblia diz: amados, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele vier, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a santidade do homem em relação a Deus, ela não vai ser absoluta. Nós vamos ter uma santidade de perfeição, jamais teremos a santidade de Deus, porque se nós tivermos a santidade de Deus, seremos igual a Deus. Então nós não teremos a santidade absoluta de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora deixa só para situar vocês, vamos voltar um pouquinho na história, só para vocês entenderem uma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, estamos falando sobre a santidade como algo que nos conduz. Santidade que nos conduz. Diga isso comigo, santidade que nos conduz. Nós temos que analisar
cinco aspectos sobre a santidade. Primeiro, a santidade no judaísmo. Como era a santidade no judaísmo? Pelo contexto bíblico. Basta você ler o capítulo 19 de Levítico, e aí a Bíblia diz: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou. Qual era a fonte de santidade de um judeu? Vamos lá, qual era a fonte de santidade de um judeu? Deus. Aí quando você lê o capítulo 6, verso 3 do profeta Isaías, aí a Bíblia diz: e os serafins cantavam e diziam como? Santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh Tsavaot. Santo, santo, santo. Você tem essa expressão que é o Kadosh, Kadesh, que na verdade nada mais é do que duas coisas. Essa expressão Kadosh, Kadesh, ela fala de se separar do pecado para algo sagrado. Não quer dizer apenas sair do pecado, mas se consagrar para algo que é sagrado. Ou seja, nós temos um estado, eu estou em um estado de santidade, mas eu me consagro para Deus. Essa é a ideia de santidade. Hagiamos é a palavra grega que corresponde à mesma coisa. Mas quando você olha para o judeu, como era a santidade que Deus deu para um judeu? Primeiro, a fonte é Deus. Levítico 19, 2. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou. Mas se vocês analisarem na Bíblia, a santidade do judeu era no dia a dia. Olha o que Deus diz: não usem dois pesos, não usem duas medidas. Quando você vê o jumento do teu inimigo caído, não passe por cima dele, tire ele do buraco, coloque ele no lugar, ajude aquela pessoa, e quando ele chegar, mesmo ele sendo teu inimigo, faça isso. Olha como era a santidade no Velho Testamento. Porque tem irmão que ele é santo demais na igreja, mas é cheio de ódio. Tem irmã que é uma santidade na igreja, mas só porque a fulana falou mal dela, nunca mais ela fala com ela. Ou seja, o nosso nível de santidade não é o de Deus. Tem irmão que é santo, santo na igreja, mas compra mercadoria adulterada. E Deus estava dizendo: não use dois pesos nem duas, use só um peso. Não misture as coisas. Se vocês analisarem, Deus dizia para Israel, a santidade em Israel era bem definida. Olhe para cá. Cada papel era bem definido, inclusive envolvia até o lado do macho e da fêmea. Vocês sabiam disso? Quando a Bíblia diz: o homem não usará roupa de mulher, é porque Deus não queria a casa bagunçada. Ele queria que tudo fosse bem definido. Macho é macho e fêmea é fêmea. Porque tem santidade que a gente não sabe, até na igreja está tudo bagunçado. A gente não sabe quem é mais, nem macho nem fêmea. E não sou eu. Aí a Bíblia diz: o homem não usará roupa da mulher, e nem a mulher usará roupa de... Está lá em Deuteronômio 22. Por que Deus queria? Deus não queria que as coisas virassem uma bagunça. E hoje, se vocês observarem, a maioria querem a santidade do seu nível, do seu padrão. O jovem entende a santidade do seu jeito, a irmã do ciclo de oração entende do seu jeito, o fulano de tal entende do seu jeito, mas o padrão de santidade não é o que você entende, é o que a Bíblia diz da santidade de Deus. Só para vocês terem uma ideia, então Deus dizia assim: querem ser santos? Não podem ter dois pesos nem duas, não removam marcos antigos. Então, para o judeu havia um padrão de santidade. Quando você chega no período dos pais da igreja, vamos lá, do século I até o século V, nós vamos ter uma história envolvendo os pais da igreja. E como era que os pais da igreja viam a santidade? Em especial nos primeiros 3 séculos da história da igreja. Olhe para cá. Nos primeiros 3 séculos foram os períodos de maiores perseguições contra a igreja. E nos maiores períodos de perseguições, sabe como é que eles entendiam? Quanto mais o crente fosse fiel, enfrentasse a tribulação e morresse pelo nome de Jesus, essa pessoa seria santa. Olha, eles adotavam o padrão de Jesus Cristo: tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, o padrão de santidade para os pais da igreja era que o homem e a mulher que suportasse o sofrimento por causa de Jesus, aí teria santidade.
Se morresse por causa de Jesus, teria santidade. Então lá no primeiro século, até o quinto século, os pais da igreja viam santidade assim. Vocês já observaram que a nossa santidade é só se as coisas estiverem boas para nós? Como é a santidade? Se eu estou sofrendo hoje, Jesus não está comigo. Se eu estou sofrendo hoje, há pecado em minha vida. Mas lá, os pais da igreja diziam: quanto mais você sofrer e não negar o nome do Senhor, aí está a sua verdadeira santidade. Aí quando você sai dos pais da igreja, você vai entrar no período chamado Idade Medieval. Que aí você vai do século VI até o século XV. Vamos observar. Na Idade Medieval, eles já começam a sair do padrão da Bíblia. Vão se distanciando do padrão da Bíblia e começam a adotar o padrão da igreja. Agora preste bem atenção, olhe para cá. A santidade da igreja naquela época, ela ficou comprometida. Por quê? Porque a igreja, ela passou desde 313 a ter a influência do Estado. E quando a igreja passou a caminhar com o Estado, a igreja começou a misturar a fé com o Estado. E o Estado mandava na igreja. E a igreja dependia do Estado. A partir daí, a santidade começou a se deteriorar aquilo que a Bíblia falava. Aí, observem bem, surge nesse período, período monástico, Bento de Núrcia, surge o período monárquico, São Francisco de Assis, e o monastério dizia o seguinte: o mundo não presta, está tudo bagunçado, vamos criar um monastério, e quem quer ser santo vai para o monastério. Lá fora a bagunça era grande, lá fora não prestava para nada, e os santarrões estavam dentro do monastério, orando, jejuando, se consagrando. Eles não podiam nem ver uma mulher. São Francisco de Assis fazia um boneco de neve e abraçava, porque ele não queria abraçar uma mulher e ele tinha medo de olhar para uma mulher. Vocês já viram que tem crente que ele quer ser tão santo que nem na mão da gente ele pega? Tem crente que é assim, que nem o São Francisco de Assis. Mas prestem bem atenção, olhe para cá. Isso não é santidade bíblica. Vocês já viram que tem até líderes, tem pastores, tem irmãos que chegam aqui, aí a pessoa ele entra no púlpito, aí o irmão diz assim: olha, não toca nele não, ele tem poder demais. E vocês começam a se assombrar com ele também. É muita unção, é muito poder. E Jesus era tão santo, Jesus nunca ficou dentro de um monastério, Jesus nunca fugiu de mulher. Inclusive a santidade de Jesus não dava para muitos hoje, porque meio-dia em João 4 ele vai para a beira de um poço falar com quem? Vamos lá, igreja, falar com quem? Com a mulher que não valia nada. Quantos maridos ela possuía? E o que tinha na casa dela? Toda bagunçada, mas o santão Jesus estava lá com ela. Se você observar Mateus 9, a Bíblia diz que os fariseus, os escribas judeus chegaram e disseram: esse Jesus de vocês não vale nada, come e bebe com... E vocês já observaram que hoje nós temos uma santidade tão exagerada que até a gente não se aproxima de um irmão da igreja, porque eu me acho tão santo que eu não posso andar com aquele irmão, que eu não posso andar com aquela irmã. Uma irmã disse para mim: pastor, eu aceitei Jesus e vim para a igreja. Eu era uma macumbeira de primeira. Quando eu cheguei na igreja, os crentes tudinho tinham medo de mim. Eu disse: não diga isso, irmã. Ela disse: eu lhe digo. Ela disse: eu me sentei num dia na igreja e uma criancinha correu. Ela negra, ex-macumbeira, que ela mexia com tudo. Aí a meninazinha correu e aí sentou na perna. Que menino, vocês sabem como é. Não quer saber se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. Sentou na perna da ex-macumbeira. Quando sentou, a mãe deu um grito e correu e tirou a menina. Sai daí, minha filha! Ou seja, nós estamos dentro da igreja até pregando um tipo de santidade que não condiz com a palavra de Deus. No período da Idade Medieval, eles saíram, olha para cá, nós não fomos chamados para transformar o mundo com a santidade exclusivista, estando preso dentro de igrejas. A nossa luz tem que brilhar diante dos homens, para que eles vejam a glória de Deus. Santidade no monastério. Aí,
Quando saiu da Idade Média, do monastério, veio para a Reforma Protestante. Coisa maravilhosa, a Reforma Protestante. Se levantou quem? Nós temos os grandes reformadores, mas se levantou o grande Lutero. Quem não se lembra das 95 teses de Lutero no Castelo de Wittenberg? Ele coloca, ele batalha, e Lutero teve uma crise existencial, aí ele orou, e tudo bem. Aí, o que é que acontece? No período da Reforma Protestante, a santidade estava ligada à salvação. Se você aceitasse a Jesus, não dependesse do poder da igreja, da bula sacerdotal, nem das preces medievais, aí, nem dos méritos medievais, mas apenas de Jesus, você seria santo. Então preste bem atenção, no período medieval, esses homens, como por exemplo, Lutero, João Calvino, Savonarola, dentre outros, que até o pré-reformador que aconteceram, trouxeram